acadêmico, científico do projeto Karatê São Paulo Olímpico, da Federação Paulista de Karatê. Eu e o Omar, nós somos os líderes organizadores aqui. Temos uma supervisão do nosso head coach da Federação Paulista e do projeto, e estamos aqui a nossa expertise e cuidamos, embora sejamos um da área da educação física e outro da nutrição, na realidade nós temos uma equipe multidisciplinar que nos apoia em todas as nossas ações. Os nossos calendários é o primeiro mês, então a gente está bastante feliz com esse fechamento, trazendo o professor Marcelo, porque nós já fizemos um mês em que a primeira e a última reunião do mês são sempre reuniões especiais. O primeiro mês, a primeira semana do mês é sempre fechada para conversa com a equipe multidisciplinar, e no último nós trazemos um palestrante de excelência. Entre as semanas do primeiro e a última semana do mês, a gente traz discussões de artigos. Nós já discutimos 2 artigos previamente, que nós já colocamos no site, já tivemos participação aqui de alguns de vocês, então a gente sempre tenta trazer alguma coisa que seja bem diferente, que agregue aí dentro da parte de esportes de combate olímpico e artes marciais. E hoje nós trazemos aqui o nosso palestrante, escolhido com muito carinho, o professor Marcelo, mestre em Ciências pela Escola de Educação Física dos Esportes da Universidade de São Paulo, AEF, da USP, licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, Universidade de Tsukuba, no Japão. Ele cursou Desenvolvimento Internacional através do esporte, é membro do Grupos do Estudo PULA, o Grupo de Estudos Olímpicos GEL, da Universidade de São Paulo, é membro de pesquisa de esporte, lazer e sociedade da Universidade Federal do Paraná, pesquisador colaborador do projeto Culturas das Lutas, Valores para a Vida, também da Universidade Federal do Paraná e da Fundação Araucária, membro do Grupo de Caminhos Marciais, Humanidades e Educação Integral, a Educan, da UFO, faixa preta, primeiro Dan, de Karatê Shotokan, técnico da equipe de Karatê da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Sinufran, ex-técnico das equipes universitárias de Karatê da Universidade do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, de 2015 a 2016, e na Universidade de São Paulo, de 2019 a 2020. Tem diversas pesquisas no campo sociocultural do esporte, com ênfase no Karatê do Brasil. Ele é coautor do Diário de um Karateca, Diário de Karateca. E como atleta e técnico, conquistou diversos títulos, tanto estaduais quanto universitários. Fora isso, também ele participou de um livro que eu acho que é algo assim ímpar, quando a gente fala do trabalho, né, de pesquisa, que são Mulheres e Esportes no Brasil. Ele tem um capítulo junto com outros autores, e foi por aí que eu conheci, através dessa obra. Então, nós vamos combinar que as perguntas podem ser feitas a qualquer momento pelo chat. No final, a gente interrompe a palestra, né, depois que o professor colocar a sua exposição, e nós vamos ler as questões que foram direcionadas ao chat. Então, gostaria de agradecer por esse fechamento dessa nossa primeiro mês de atividades do DAC, e trazer o professor Marcelo e agradecer imensamente pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, cumprimentar a todos aqui da mesa, da sala, obrigado mais uma vez à professora Luciana e o professor Omar e a equipe científica, né, da FPK, que a meu ver, assim, é um tanto protagonista, assim, e pioneira no sentido de estudar o Karatê de uma maneira baseada em referenciais teóricos e tal, seja nos estudos biodinâmicos, seja nos estudos socioculturais. Bom, então eu vou abrir aqui a minha apresentação para dar início. Bom, então vamos dar início. O tema é um tema assim que vai ao encontro do capítulo de livro que eu escrevi com alguns autores, que daí na sequência eu vou apresentar eles. O capítulo, então, a temática para esse nosso encontro de hoje é Mulheres Brasileiras nos Esportes
de combate olímpicos. Eu vou falar um pouco inicialmente, sobre a minha experiência como atleta, treinador e pesquisador. Aí, na sequência, falar um pouco da introdução dos Jogos Olímpicos, sobretudo do Barão de Coubertin. Aí, assim, eu adentro as modalidades e as suas respectivas atletas, que foram até citadas no capítulo do livro. Então, vai contemplar essa palestra o boxe, a esgrima, o judô, a luta olímpica, o taekwondo, o karatê, e aí, por fim, eu faço umas considerações finais. Os grupos de pesquisa a qual eu tenho um convívio, seja na graduação, no mestrado e atualmente, eu passei pelo grupos de estudos como o CEPELS, da UFPR. Atualmente eu estou no grupo PULA e no grupo GEL, que é o grupo de estudos olímpicos, e o grupo de estudos PULA, que trabalha com temáticas socioculturais. E também, nesse ano, eu acabei me filiando a entrar no grupo também do Educan, que trabalha também com estudos sobre artes marciais na Universidade Federal de Uberlândia. Eu também tenho um certo vínculo assim, com um grupo de karatecas do CP-USP, a qual eu treinei desde 2017 até o ano passado, quando ainda tinha as aulas presenciais, e de vez em quando eu apareço também nas aulas virtuais. Esse grupo eu tenho um grande carinho, porque foi com ele que eu tive também uma base prática e teórica para estudar o karatê durante o mestrado. Ao longo da minha experiência, eu passei pela seleção paranaense e também pela seleção universitária da UFPR, em Curitiba. Então, tenho aí alguma experiência nesse sentido, conseguindo alguns títulos estaduais e até brasileiro. Aqui, como já na posição de técnico, passei por equipes, então, da UFPR e depois da USP. Eu trabalhei ao longo da minha graduação na educação física com karatê em escolas da região metropolitana de Curitiba. Aqui é uma das aulas, algumas imagens feitas na cidade industrial de Curitiba, onde eu fiz alguns estágios e acabei também passando um pouco do conhecimento do karatê. Aqui, já em São Paulo, na Zona Sul, numa escola municipal, e também com a temática do karatê apresentando para alunos. Eu também passei por algumas avaliações, congressos pela América do Sul, enfim, apresentei em congressos, sobretudo de ciências do esporte e educação física, e sempre com a temática do karatê. Alguns artigos aqui e trabalhos que eu acabei apresentando, até capítulos de livro. Então, para finalizar, atualmente eu estou como técnico da equipe de karatê da Ação Fran, que é a equipe de Direito da USP, e é isso aí. Bom, a introdução, agora adentrando já na temática, e deixando um pouco de lado a minha experiência com a minha formação, esse capítulo de livro que eu acabei fazendo foi em parceria com os professores, a Tabata Teles e o Cristiano Barreira, ambos da Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão Preto. Eu vou passar um vídeo aqui para a gente começar, para eu fazer uma introdução sobre os Jogos Olímpicos, até porque, como a temática é sobre mulheres brasileiras nos esportes de combate olímpicos, é importante também saber como que começou esse movimento e quem foram os principais agentes que acabaram ajudando a consolidar esse mega evento. Bom, eu vou colocar aqui o vídeo e ao mesmo tempo eu vou comentando sobre, ok?
Então, vamos lá. Então, segundo o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, o Barão de Coubertin, ele tornou-se conhecido como um fundador no movimento olímpico, dos Jogos Olímpicos Modernos. O francês nasceu no dia 1º de janeiro de 1863 e morreu aos 74 anos, no dia 2 de setembro de 1937, em Genebra, na Suíça. Coubertin estudou política, história, sociologia e educação, e assim deixou a Escola de Ciências Políticas em uma mente livre e também com excelentes notas. Além disso, tinha um talento jornalístico excepcional e dedicou-se incansavelmente para fazer reformas no sistema educativo da República Francesa. Um apaixonado por esportes, praticou equitação, esgrima, boxe, remo e tênis. Assim, começou a criar associações esportivas para pupilos e depois tornou-se secretário-geral da União das Sociedades Esportivas e Atléticas Francesa. E ele mesmo havia fomentado. A ideia de Jogos Olímpicos Internacionais nasceu do entusiasmo de Coubertin sobre o legado da Grécia, das escavações arqueológicas alemã em Olímpia, dos eventos esportivos chamados de Olímpicos e especialmente os Jogos Olímpicos de Mush-Henlock, na Inglaterra. Ainda em 1896, Coubertin tornou-se o presidente do COI, o Comitê Olímpico Internacional, por ser o representante da segunda edição dos Jogos Olímpicos em Paris e no ano de 1900. Ele foi reeleito diversas vezes e até deixar o cargo em 25. De qualquer forma, poucos membros do COI têm conseguido seguir os objetivos de Coubertin com relação à educação esportiva e à filosofia do olimpismo. Bom, aqui aí eu coloquei até os créditos desse vídeo que eu acabei tirando aqui de um canal bem legal sobre Jogos Olímpicos. Bom, dando continuidade, então, à apresentação, feita essa apresentação sobre os Jogos Olímpicos, é importante agora adentrar sobre as conquistas das mulheres ao longo do século XIX e do século XX até chegar aos dias atuais. Isso se faz necessário porque as modalidades olímpicas, os esportes de combate olímpicos e o esporte de uma maneira geral tem como agente, como indivíduo protagonista, a mulher. Então, nada mais importante também mencionar algumas conquistas. Então, no século XIX, a gente percebe alguns direitos conquistados, direitos de ensino elementar. Ao final do século XIX, a autorização do governo para cursar ensino superior. Primeiro, em 1887, tem a primeira brasileira, Rita Lopes, que recebe o diploma de ensino superior. Então, a gente percebe que a mulher ela vai conquistando, no final do século XIX, alguns lugares que eram majoritariamente masculinos. E isso vai se reverberar nos dias atuais, quando eu vou falar das modalidades de esporte de combate, que eu vou mostrar mais à frente, são também majoritariamente, tem uma predominância masculina. Ao final do século XIX, o direito ao voto também é conquistado a partir do Reino Unido, e depois vai se reverberando aí nos outros países da Europa até chegar no Brasil. Em 1932, então, o direito a voto, as brasileiras conseguem o direito a voto, porém, somente as casadas e autorizadas pelos maridos. Em 34, há restrições ao direito do voto, acabam sendo removidas como casados e autorizados pelos maridos. Em 60, aí há também uma série de outros elementos que vão contribuir também com essa liberdade da mulher. A invenção da pílula anticoncepcional permitiu maior liberdade sexual. Em 62, com o Estatuto da Mulher Casada,
agora ela não precisa mais pedir autorização para o marido, e pode, assim, trabalhar, receber herança, se separada, pode ter a guarda dos filhos. E aí, chegando nos anos 2000, a Lei Maria da Penha, que criminaliza a violência doméstica. Em 2015 também tem a lei do feminicídio, que colocando a mulher no rol de crimes hediondos, assim. Então, essas conquistas, ela é importante situar, para situar o leitor, para situar o espectador, como vocês, para ter uma ideia de como que esses movimentos vão acabar influenciando os esportes na sequência. Então, vamos entrar, então, na primeira modalidade, citada, o boxe. O boxe é disputado somente por homens até os Jogos Olímpicos de 2008. Esteve presente em quase todas as edições. Também na categoria feminina foi aprovado pelo COI em 2009, estreando nos Jogos de Londres. Em Londres, nessa edição, os homens contavam com 10 categorias de peso e as mulheres 3. Esse tipo de fato, ele acaba também sendo semelhante a outras modalidades esportivas, que eu vou acabar mostrando na sequência. Uma particularidade que ocorreu nessa edição de Londres foi a tentativa de obrigar as mulheres a usarem saias em suas categorias. Uma curiosidade também, as regras do boxe profissional são diferentes do boxe olímpico. O nocaute na categoria feminina profissional foi permitido em 1987. Essa afirmação é bem interessante ser levada em consideração, porque semelhante é o que aconteceu com o karatê. O karatê, na década de 1980, ainda as mulheres precisavam reivindicar a participação em categorias de luta. Então, essa ideia de, como aconteceu aqui no caso, de uma maneira similar, mas, por exemplo, o boxe ainda não se permitia o nocaute, né? Essa questão da violência, do corpo da mulher sendo frágil, ainda era muito forte nesse período. Da mesma forma, no karatê, essa ideia da fragilidade feminina, ela era muito forte também na década de 80. Então, as mulheres, na época também, eu vou mostrar na sequência, precisavam também reivindicar, para daí conseguir entrar e ter categorias de lutas, ou seja, categorias que tivessem em seu enredo contato físico, e não somente fazer kata, que seriam as formas do karatê. Bom, para finalizar, são 4 atletas brasileiras que podemos citar aqui: Adriana Araújo, Adriana Bandeira, Érica Matos e Roseli Feitosa. Eu vou mostrar de um a um para a gente ter uma ideia de como que foi essa história de vida delas. A Adriana Araújo, ela começou a treinar aos 18 anos de idade. Ela é baiana, nascida em Salvador. Sua primeira participação nos Jogos coincidiu com a estreia na categoria feminina, em Londres, em 2012. Veja bem, o boxe, ele está, como eu havia falado anteriormente, ele está desde a primeira edição nos Jogos Olímpicos, com exceção de uma edição que ocorreu na Suécia, que não acabou acontecendo, mas que o que eu quero dizer é que ele está em todas as edições, mesmo que tenha alguma exceção. E só em 2012 as mulheres conseguiram, então, a estreia, né? Coincidiu com a estreia da categoria feminina em Londres. Então, aí, desde a primeira edição, final do século XIX, até 2012, é muito recente isso. Então, a gente percebe esse tipo de... que é gritante, assim, esse fato, e, enfim, e que muito, provavelmente, que há estudos também, que os movimentos sociais também contribuíram ecoando nesse esporte para que isso acontecesse, né? A Adriana competiu também nos Jogos Olímpicos do Rio, desta vez sem medalhas. Bom, em entrevista, Fernandes e autores entrevistaram essas meninas, e a Adriana diz: a feminilidade sempre está com a mulher,
independente do que ela faça. Ela nunca vai deixar de ter a sua feminilidade. Pode ser o boxe, como a natação, o judô, tanto de lutas como quando não é. Então, a gente percebe esse tipo de consciência do atleta frente a essa questão da feminilidade. É interessante mostrar também uma reflexão sobre isso. O mundo do boxe não influencia apenas seus próprios comportamentos, motores expressivos, mas também afeta suas opiniões e crenças pessoais, exercendo assim um papel social na construção e representação da feminilidade possíveis. A perspectiva biológica enfatiza que somos semelhantes apesar das diferenças, isto é, a gente é ser humano, enquanto sob o prisma antropológico, somos diferentes apesar das semelhanças. Então, num outro sentido, também se faz importante ser refletido isso. Aqui uma questão que também atravessa outras modalidades, mas no boxe eu acabei utilizando. Quantas mulheres frequentam esse lugar? Quem são os estabelecidos e os outsiders? Nesse pensamento, quando eu faço essas questões, a gente também pode fazer uma análise mais profunda, analisando o próprio dojo que a gente frequenta. Quantas mulheres frequentam o dojo? E quantos homens frequentam? E então, a partir dessa reflexão, a gente percebe também que, muito coincidentemente, vai ocorrer que tem poucas mulheres, a não ser que tenha algumas exceções, mas que merecem também ser estudadas. Quando eu falo que quem são os estabelecidos, são aqueles que estão ali já há mais tempo, que já chegaram primeiro, que são, a partir desses estudos, os homens, né, que acabam já tendo uma história atrelada ao esporte. E os outsiders são aquelas pessoas diferentes que chegaram depois. Por exemplo, o Lacan, que foi um sociólogo que foi orientado por Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, ele analisou nos Estados Unidos o cotidiano de um boxer, de um boxeador em Chicago. Ele faz a seguinte afirmação: o ambiente do boxe é eminentemente masculino, uma vez que o boxe é para os homens, sobre os homens, ele é os homens. Homens que lutam com homens para determinar seu valor, isto é, sua masculinidade, excluindo as mulheres. Quando a gente vai analisar esse tipo de afirmação, a gente também precisa apontar algumas coisas. Por exemplo, 2002 é uma afirmação que é feita já na virada do século, né, do 20 para o 21. Então, aí já está se aflorando a cada vez mais os movimentos, seja movimentos feministas, os movimentos raciais, a mulher está cada vez mais tendo liberdade, vai adentrando em setores que antes eram mais masculinos. E quando ele faz essa pesquisa, não que não existiam mulheres, mas que a predominância era de homens. E veja que interessante que a modalidade também, ela tende a contrastar, a espelhar com quem pratica, no caso, os homens. Claro, muito provavelmente ele fez essa afirmação com base em entrevistas, né? Os homens afirmando esse tipo de questão. A outra entrevistada dos estudos de Fernandes é a Érica dos Santos Matos. Ela também de Salvador, iniciou sua prática com o boxe em idade ainda mais avançada, aos 22 anos de idade. Quando eu falo aos 22 anos de idade, e até outros atletas até os 18, 27, o que eu acabei observando que a maioria das atletas de esportes de combate,
elas sobretudo do boxe, elas acabam adentrando, praticando o boxe tardiamente. Ou seja, não começam desde crianças, elas já começam na fase adulta, assim, de 18 anos para cima. A maioria acontece isso. Conhece a modalidade por meio de um amigo. Em 2005, e com apenas 5 meses de treinamento, sagra-se campeã brasileira. Sua estreia nos Jogos Olímpicos foi junto com a modalidade em Londres, em 2012, quando terminou em 9º lugar. Então, também importante ressaltar que, como se trata de uma modalidade que tem poucas mulheres, as categorias nesses campeonatos, elas acabam tendo menos atletas, naturalmente, né? Então, a competição, ela acaba sendo até um tanto, em questão de nível, até um pouco menor do que dos homens. Mas o que se dá para pensar sobre isso? Incentivar cada vez mais mulheres a vir treinar o boxe, a vir treinar as artes marciais, para daí também crescer o nível das próprias atletas, né? A Érica, ela afirma o seguinte: aqui em cima eu sou a fera, e aqui embaixo eu sou a bela. Esse tipo de afirmação deixa claro que há uma dicotomia, uma espécie de dupla personalidade aí envolvida. Uma personalidade que sob o octógono, ou a quadra do boxe, ela tem que se mostrar guerreira, tem que se mostrar a fera, né? Fazendo uma analogia aí ao desenho da Walt Disney, né? A Bela é a Fera. E quando sob o solo, no dia a dia, ela se mostra como a Bela. Então, não que ela tenha que ser outra pessoa, mas ela tem que agir conforme o contexto, conforme as regras, as normas estão ali estipuladas. Naturalmente, ela busca conquistar, ela busca a vitória, né? Então, a agressividade, ela vai fazer parte desse enredo. Roseli é a outra entrevistada. Ela começou a treinar boxe também tardiamente, aos 18 anos. Natural da capital de São Paulo, filha de nordestinos, né, pernambucanos, Roseli nasceu e foi criada na Zona Sul. Sagrou-se campeã paulista brasileira e é considerada a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro no Campeonato Mundial de Boxe. Nos Jogos Olímpicos de 2012, a paulistana participou da histórica estreia também da modalidade. Algumas histórias, elas precisam também ser analisadas de uma maneira mais aprofundada, porque na vida a gente tem altos e baixos, né? Então é bem interessante analisar a figura de um atleta quando sob o pódio, que ele tem toda uma aura de um guerreiro, que venceu, até alguns autores falam que eles estão próximos dos deuses, seja de qualquer mitologia que se tratar. Então, mas os bastidores é importante ressaltar, porque são os pilares aí de como que acontece essa vitória, e também as derrotas. As escolhas, o que eu quero dizer com isso? Que os atletas são tão humanos quanto nós, assim, meros mortais, que podem até não praticar uma modalidade, mas que, sobretudo, são todos humanos. Então, tem todo essa questão de errar e acertar. Então, por isso que eu trago essa história da Érica. Na sequência, começa o pesadelo, né? A atleta Roseli, no caso, a Roseli, cortada da seleção brasileira por conflitos com a confederação. Depois testou positivo com o exame antidoping, sendo punida com um ano de suspensão. Esses acontecimentos acabaram culminando com a depressão que ela vai acometer, né?
e resultando num afastamento dos rings. Então, há toda uma bola de neve que vai acabando por construir, né? Ela entra em conflito e assim vai tendo outros episódios e aí vai acabar reverberando na Bolsa Atleta, que enfim, para qualquer atleta é muito difícil conquistar e ainda, pior ainda, é manter. Então ela acaba tendo esse histórico, né? Acaba perdendo a Bolsa Atleta, como tem uma história de vida com fragilidade econômica, também vai procurar emprego no terceiro setor, acaba trabalhando na loja de sapato, e com um mês de trabalho ela volta, ela reflete bastante, consegue um emprego em academias. Então ela segue a vida, não afastada do boxe de uma maneira direta, mas indiretamente ela trabalha com o boxe ainda. A história de vida de Roseli nos mostra que a trajetória de atletas é constituída de rupturas, continuidades e descontinuidades. Além do mais, as escolhas que cada atleta fizer, em diálogo com os demais praticantes, definirão o futuro. As escolhas feitas em sintonia com o que está em jogo. Então, é importante levar, assim como as instituições, elas se transformam ao longo do tempo, elas vão mudando de gestão, nós, como seres humanos, também fazemos parte da história como protagonistas. Um atleta, como no caso um atleta de boxe, ele também precisa fazer escolhas, algumas vezes em descompasso com os objetivos dele. No caso, pode culminar com uma descontinuidade de um objetivo, que no caso é o que aconteceu com a atleta anterior. Bom, vamos falar agora da esgrima. Deixa eu ver que horas. Nossa, eu já falei bastante aqui. Vamos falar um pouco da esgrima, então. Na história da esgrima, a igualdade de oportunidade para competir estava submetida a certos pré-requisitos, pois só poderia ser praticada por nobres. Falando um pouco da história da esgrima, ela tem uma história atrelada à primeira edição, né? Está desde a primeira edição, em 1896, e em 24, em Paris, as mulheres participam pela primeira vez com a categoria do florete. Nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 36, houve a introdução dos aparelhos elétricos para a detecção do toque para a arma de espada. Em 56, na Finlândia, começou-se a utilizar o controle eletrônico. Então, a gente percebe que há uma série de transformações em um processo de esportivização, né, por meio da tecnologia, e até chegar no sabre, até chegar em Seul, com o sabre sendo introduzido, e, enfim, com equipamentos aí sendo incorporados à modalidade. A espada feminina entra nos Jogos em 96, no sabre, as mulheres participam apenas nas Olimpíadas de 2004. Na primeira edição dos Jogos Modernos, em Atenas, a maioria das participantes tinham origem nobre, isto é, descendiam de famílias ligadas à monarquia na Idade Média da Europa. E, enfim, documentos históricos mostram que a participação das mulheres nessa modalidade é anterior aos Jogos Olímpicos, porém só puderam competir, de fato, na categoria florete em 24. A equidade, né, entre os gêneros só viria a acontecer mais tarde, em 2004, em Atenas, quando é adicionado o evento de sabre feminino nos Jogos. Aqui no Brasil, então, em 36, é uma imagem, por exemplo, dessa introdução da esgrima no país. A prática da esgrima começou em meados do século XIX, mas essa foto é de 36. Então, é uma emblemática imagem para ser apresentada.
No Brasil, podemos citar 3 atletas da esgrima, né? A Elorá, a Hilda e a Maju. A Elorá, ela tem uma ligação, um protagonismo na esgrima muito interessante, porque ela foi uma das primeiras a ser contemplada pelo financiamento das loterias da Caixa. Então, ao longo da sua história, ela tem várias das competições sendo custeadas por ela. Muito embora, inicialmente, na sua juventude, ela tenha sido patrocinada pelos pais. A sua maior conquista foi sagrar-se vice-campeã em competição mundial em 2003. Também conseguiu boas colocações nos Jogos Pan-Americanos e, enfim, tem um currículo bem interessante, com participações pela briga olímpica, né, pela vaga olímpica. Encontramos na história de Hilda, né, a outra personagem, um pouquinho mais próxima um pouquinho mais pioneira nessa modalidade, por ser uma das primeiras mulheres esgrimistas do Brasil. Foi filiada ao Clube Atlético Paulistano, sagrando-se campeã em 29, aos 17 anos. Hilda também foi a primeira mulher sul-americana a competir na esgrima nos Jogos, participando pela primeira vez em 36, em Berlim, na emblemática edição onde a organização foi do antigo partido nazista da Alemanha. Ciente da importância de uma presença feminina, liderou então um movimento para a realização das seletivas para que outra atleta fosse em seu lugar. Essa atitude, considerada uma rebelião, lhe custou o banimento do esporte olímpico, mas foi acolhida por seu clube, onde assumiu o cargo de diretora honorária da modalidade. Então, se utilizando do seu capital simbólico, né, da sua imagem enquanto mulher representativa, com experiência em jogos, ela também foi uma protagonista até para liderar alguns movimentos. A Maju conheceu a esgrima por meio de um colega da escola, seus treinamentos inicialmente na Federação Paulista. Muitos dos atletas da esgrima paulistana, sobretudo aquelas que têm uma tradição de conquistas de campeonato brasileiro e internacionais, vêm dessa Federação Paulista de Esgrima. Eles têm uma estrutura muito boa e um protagonismo no Brasil em formar atletas dessa modalidade. Ela participou, a Maju, dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 99, e foi medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos do Rio, em 2002. Então, enfim, é um currículo bem interessante. Eu não vou citar muito porque o tempo aqui já está curto. Tá? Eu vou passar rapidinho algumas questões aqui para agilizar aqui a apresentação. Então, o que vai acontecer é que vão ser faladas várias situações aqui sobre a esgrima do Brasil, e principalmente com relação a esse status de elitizado que se encontra a modalidade. Hoje, é claro, mais democrático do que antigamente, mas ela tem uma história, a modalidade da esgrima, vinculada a um status elitizado, com materiais caros, com locais de treinamento que precisa, então, ter uma remuneração, enfim, que precise gastar um pouco de dinheiro, vamos dizer assim, a mais comparado com outras modalidades. Vamos lá. Temos aqui uma lista de técnicas, né, de esgrima, que são treinadoras que estão qualificadas para ensinar. Então, uma tela dessa, embora para alguns pareça ter bastante, mas pensando num país de mais de 200 milhões de habitantes, é
esse quadro aqui acaba sendo pequeno, perto de muitos atletas aí, possíveis atletas que poderiam estar aprendendo com elas. Então, o campo da esgrima, ela precisa ser muito mais explorado, principalmente pelas mulheres. Aqui uma pesquisa que acabaram fazendo, o Instituto Touché, da esgrima do professor Fernando, ele acabou fazendo uma pesquisa e percebeu que os inscritos nesse curso dele tem aparecido mais mulheres, então tem mais interessados em praticar a esgrima. Aqui uma estatística, também com algumas amostras assim que, por outro lado, aqui no ranking da CBE, que é a Confederação Brasileira de Esporte, de Esgrima, adulto 2008, tem-se menos, tem-se uma quantidade de mulheres na confederação menor do que de homens. Bom, há esforços de algumas organizações para incentivar mulheres a ensinar esgrima. O Instituto Touché é um deles, ministrado pelo meu amigo Fernando. Então, aqui é um das últimas cursos que teve no começo do ano. Falar um pouco do judô, brevemente. O judô, nos registros de história do judô, comumente são citados nomes de discípulos de Jigoro Kano, que tiveram participação e disseminação e popularização da modalidade. Porém, em nenhum momento há menção de mulheres. Então, também isso é uma temática para se pensar. O judô é hoje a modalidade que mais tem trazido medalhas para o Brasil, superando esportes estabelecidos. Então, até a gente tem mais medalhas do que o futebol e o vôlei. E, inclusive, a categoria feminina de judô traz muitas medalhas nas edições. Contra 2 medalhas entre os homens, tanto no Campeonato Mundial de 2010 em Tóquio, quanto no Campeonato Mundial de 2011 em Paris, as atletas conquistaram tantos ou mais medalhas do que os homens. Então, aqui já um pouco falando sobre a conquista do judô feminino no Brasil, que ela foi dividida em 3 fases. A primeira fase, de 50 a 79, que contou com as judocas do fora da lei, aquelas que iniciaram o judô sob o decreto de lei que proibia a prática de modalidades incompatíveis à natureza da mulher. Então, até nesse primeiro momento aqui, existiam leis que desmotivavam mulheres a praticar modalidades, sobretudo de lutas, né? A segunda fase, que vai de 80 a 2001, em que a participação feminina é oficialmente liberada nos tatames nacionais e é incentivada a participação delas nas competições. Então, aí a gente percebe um avanço no ganho de presença da mulher nesse campo. E o terceiro e último momento é a partir de 2001, caracterizado pela ascensão do judô feminino no Brasil. A Soraya André é uma das protagonistas aí do judô, que teve uma participação importante, como sendo pioneira aí, conquistando várias medalhas. Luta olímpica tem a sua ligação com a Grécia Antiga, né, uma luta com modalidades disputadas na Antiguidade, e nos primeiros jogos, que já antes de Cristo, de 776 a.C. Então tem essa ligação histórica aí. Ao serem entrevistados aqui, eu vou passar rapidamente, são 3 mulheres da luta olímpica que são apresentadas ao longo do capítulo. Várias delas também, elas trazem histórias de vida com ganhos e perdas com relação à modalidade.
uma das coisas que acontece particularmente com algumas meninas é a mudança de modalidade. Elas inicialmente, algumas começam no judô, seja num projeto social ou um clube, e daí migraram, de certa forma, são várias atletas que fizeram isso, migraram para a luta olímpica. Até porque a luta olímpica, ela tem uma participação de mulheres ainda menor do que se comparado ao judô. E também o judô é um esporte mais consolidado. Já a luta olímpica, ela ainda precisa acelerar o seu processo de institucionalização. Bom, Taekwondo. A história do Taekwondo tem, então, essa ligação com a Coreia. Houve várias tentativas para que o Taekwondo ingressasse como modalidade olímpica. Então, nos Jogos de Seul em 88, depois em Barcelona em 92, essa modalidade esteve presente como esporte de demonstração, não contabilizando assim no quadro de medalhas. Sua estreia nos Jogos Olímpicos, portanto, ocorreu em Sydney em 2000. Então, esses vai e volta de ir como modalidade olímpica e depois ser tirada, isso aí aconteceu muito com o Taekwondo. Algumas atletas aqui a gente pode citar como de protagonismo nessa modalidade, como Carmen Silva, Débora Nunes e Natália Falavinha. Natália Falavinha, eu acho que é uma das meninas mais representativas nesse campo e conhecidas aí pela mídia, né? Tem uma história bem interessante que é ligada ao norte do Paraná, especificamente em Londrina. Bom, dando continuidade, então, vou falar do Karatê. Sobre essa parte da apresentação, eu vou acabar estendendo um pouquinho a mais, até porque eu tenho estudo sobre essa modalidade com mais atenção, então eu acho que pode interessar aqui, contemplar mais pessoas aqui nessa sala. Bom, o Karatê, ele tem a sua origem historicamente em Okinawa, tem duas narrativas que podem contemplar a sua história. Uma delas é ligada à figura do monge Bodhidharma, que é atrelada a uma narrativa de tradição oral, ou seja, uma tradição que é ligada à questão do monge Bodhidharma, que saiu da Índia, foi para a China, e aí estipulou as suas modalidades e aí incentivou as modalidades, sobretudo as chinesas, a se institucionalizar e criar aí vários estilos, e até chegar em Okinawa, a partir do encontro cultural da costa ali chinesa, mais ao sul, com Okinawa, que é uma ilha entre a China e o Japão. Essa história da institucionalização do Karatê é importante ressaltar, porque isso aí vai reverberar lá na frente, quando chegar no Brasil, e assim eu acabar associando com o ganho das categorias femininas, né, dessa maior presença das mulheres dentro dessa modalidade. Inicialmente, então, o Karatê, nessa primeira parte, ele acaba sendo introduzido no Japão continental. Aqui falando de uma maneira mais pontual, eu falo no final do século XIX, quando vai haver uma série de transformações do Karatê, vai haver uma ressignificação. O Karatê, ele vai passar a ser introduzido inicialmente nas escolas de Okinawa e depois, através de um protagonismo feito por Gishin Funakoshi, que é o mestre de Karatê, ele vai fazer a introdução, então, em Tóquio e região, que é encabeçado como a segunda fase do Karatê. Essa fase é classificada como uma de pedagogização, onde vai haver um ensino dele, uma sistematização e um compartilhamento, não somente em escolas em Tóquio,
mas em universidades e instituições militares. Um terceiro momento vai acontecer a partir de um aluno de Gishin Funakoshi, chamado Masatoshi Nakayama, que vai dar uma roupagem de esporte a essa modalidade. Aqui fazendo um resumo, me utilizando aqui de um estudo do Thiago Frusi, a década de 50, o que vai acontecer? Vai acontecer depois dessa esportivização que inicialmente por Masatoshi Nakayama, vai haver, na segunda metade do século XX, a introdução do karatê em diversos países. O Brasil será um deles, e assim vai chegar vários mestres de karatê. Então, um dos mestres aqui, que pode ser citado, Harada Mitsusuki, que é conhecido do campo do estilo Shotokan, introduz o karatê em 1955. Depois vem outros mestres de outros estilos. Há na literatura, assim, nas redes sociais, vamos dizer assim, a menção de que o karatê ele possa ter sido introduzido bem antes, né, no começo do século XX, mas isso ainda merece mais estudos, tá? Bom, atendo aqui a segunda metade do século XX. Então vai haver essa introdução, passando agora pela década de 60, vai haver os primeiros campeonatos de karatê. O primeiro campeonato ocorreu em 57, no Japão, ano em que o Gishin Funakoshi faleceu, e daí na sequência vai haver um processo de institucionalização. O que é isso? É um processo onde o karatê ele vai se expandir de uma maneira horizontal, alcançando vários continentes com mais efervescência, e de uma maneira vertical, porque os vários estilos que existem de karatê, eles vão se organizar individualmente para que o karatê ele possa se popularizar cada vez mais nos diversos países que ele alcança. Aqui no Brasil, então, daí chega na década de 60 Sagara, o Takedo Kuda, Sadamo Ryu. Então, são vários mestres que aí vão começar a chegar, embalados também pelo término da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela foi um momento de que o Japão sofreu consideravelmente, né, a partir da invasão dos Estados Unidos, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e o Japão, então, estava destruído. Essa diáspora que vai acontecer, esse incentivo de japoneses sair do Japão, então foi por causa que o Japão estava destruído e tinham os japoneses buscando melhores condições de vida em outros países, coincide, então, com essa chegada de mestres que, coincidentemente, eles vieram à procura não somente de ensinar o karatê, mas de se estabelecer, procurar emprego e, enfim, focar a vida da melhor maneira possível. Na década de 70, a chegada também de várias organizações, elas vão se fundar, então tem também o primeiro campeonato mundial, que vai ocorrer em 1970, em 72 temos a emblemática vitória do sensei Tatsuki Watanabe, falecido, que vai ocorrer, ele vai ser o primeiro brasileiro a conseguir um título de campeão mundial de karatê. Enfim, a gente percebe, então, tanto no mundo quanto no Brasil, vários processos que o karatê acaba sofrendo, como a sua popularização. Na década de 70 também, e 80, vai ocorrer a popularização cada vez maior. E agora eu retomo que durante a década de 80, o que aconteceu? A década de 80, as mulheres, elas também procuraram se contrapor ao que o sistema estava lhes oferecendo. Então, a gente percebe que era um contexto
de abertura política, né? Lembrando que o Brasil terminou a ditadura, e aí houve a abertura política. Houve também uma expansão e uma crescente busca por uma identidade nacional, e também uma questão de maior liberdade, tanto para homens quanto para as mulheres. Então, olha só que coincidente ou não, as mulheres também queriam, nesse período, mais liberdade, mais representatividade perante uma modalidade que até então era muito masculina. Então, em 85, mulheres lutam pelo direito de competir nas categorias de comitê. Enfim, só para contextualizar tanto o contexto político, né, que o país vivia, também esse fato que aconteceu também com a participação das mulheres dentro da modalidade do karatê. Aqui, focando mais nessa matéria, que eu achei também interessante, retirada do trabalho de Kanashiro, apenas em 85 a divisão de comitê feminino se inicia. Então, a gente percebe que também são estampadas nos jornais e revistas esse tipo de situação, né, de fato, e de uma briga para buscar maior representatividade no campo. O antes e depois, né, o karatê, ele antes, sobretudo na década de 60 e 70, tinha-se um tipo de apresentação, né, poucos adereços de segurança. Então a gente percebe que ao longo do século XX e chegando até os dias atuais, o karatê se modificou e muito. Ganhou nova roupagem, né, foi institucionalizado, a busca pela integridade física do atleta foi cada vez mais lapidada. Então, os adereços de luva, protetor bucal, protetor genital, tatame, paraquedas, para evitar lesões em quedas, né, com projeções, com ashibarai e etc. O uso de tecnologia foi incorporado também, de modo a otimizar o tempo e a eficiência, né, da pontuação. Então, a gente percebe que esse tipo de avanço, ele é gritante se a gente analisar de uma maneira histórica. Aqui, por exemplo, a incorporação e a chegada de patrocinadores também, eu acho que, pelo menos pessoalmente, eu parei para imaginar esses dias que eu estava vendo o karatê no Sport TV. Enfim, por uma coisa assim, para quem está chegando agora parece natural, né? Mas para quem viveu aquela época do começo dos anos 2000, como eu vivi, e acompanhei e fui atleta e vi que as competições ainda estavam bem diferentes do que são hoje, e ver essa evolução e essa representatividade e magnitude que o karatê chegou, e perceber que fizemos parte disso, eu acho que é bem interessante analisar e ser passado. Bom, fazendo um resumo da história, então houve várias rupturas, aqui eu coloco vários pontos aqui durante a história, desde o final do século XIX até os dias atuais, que culminou com a sua entrada nos Jogos Olímpicos. Aqui, me utilizando de um estudo do professor Jefferson Lopes, ele analisou tanto o masculino quanto o feminino, o processo de participação dos atletas de karatê, né, sobretudo da Confederação Brasileira de Karatê, ao longo de 1995 até 2015. Eu sintetizei e coloquei somente a equipe feminina. Então, a gente percebe que a equipe feminina conseguiu o total de 14 medalhas em Jogos Pan-Americanos, contabilizando 5 medalhas de ouro, 4 de prata, 5 de bronze.
vamos dizer assim, as pioneiras nesse sentido. A gente pode colocar aqui, eu até coloquei a Laura Oliveira, Lucélia, são todas mulheres que podemos considerar que são as pioneiras, né, de conquistas de medalha para o nosso país. Aqui algumas fotos dos atletas. Agora, pensando sobre a mulher nesse campo, no campo esportivo do karatê, vou acabar citando aqui um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Tsukuba, no Japão, onde eles pesquisaram e buscaram investigar a estrutura da World Karate Federation, que é a WKF. Então, quais foram os resultados aí? Eles perceberam que dentro dos membros do comitê executivo, que é apresentado por 28 membros, somente 3 eram mulheres. Há na estrutura da WKF vários departamentos, né, várias comissões, e uma delas é destinada a essa comissão voltada para o incentivo das mulheres, para a participação, tanto como atletas, como atletas a participação, como gestoras, árbitras. Esse estudo também revelou que alguns países que têm alguns projetos que voltados para o karatê, no sentido de formação humana, para a paz e tal, como na Rússia e nos Estados Unidos, e também nos Estados Unidos há também um projeto em São Francisco que envolve também as mulheres e esse incentivo. Aqui nesse estudo específico, a América do Sul, ou América Latina, a África e a Oceania e a Ásia, eles não encontraram nada. Porém, para complementar, ajudar, esse é um estudo de 2021, né? Eu acabei analisando aí como que o COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, está trabalhando em cima disso. A gente percebe, eu cito o COB por quê? Porque o COB faz o repasse da verba para as confederações olímpicas, e a CBK é uma delas. Então, a gente percebe que o Comitê Olímpico Brasileiro, eles têm, de uns tempos para cá, incentivado a participação da mulher e também no enfrentamento de questões que podem desmotivá-las a continuar nesse campo, né, como políticas de prevenção e enfrentamento à violência, assédio e abuso, vários cursos, então são incentivados a partir dessa gestão aqui, como aparece aqui no slide. A CBK também possui no seu site um link onde também se mostra interessado nesse tipo de assunto e principalmente na prevenção e enfrentamento ao abuso e assédio no âmbito do karatê. Aí tem-se, então, na figura das gestoras, né, das professoras Letícia e Simone, a sua representação perante esse departamento. Levando em consideração que o karatê ele começou a receber um pouco mais de incentivo de uns tempos para cá, eu acabei analisando a partir de um panorama do esporte desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná, esse tipo de análise, que ao longo de 2005 até os dias atuais, o que ele coloca até 2019, o karatê ele vem sendo motivado no sentido financeiro. O repasse de verbas acontece, principalmente aconteceu com o extinto Ministério do Esporte, mostrado aí a partir desses gráficos. Algumas leis também incentivaram o karatê de alguma forma, e passando aí quase 800 mil reais aí, principalmente em 2018. Aqui, fazendo um panorama também, um pouco do repasse da magnitude, da importância de incentivar o karatê,
Aí a gente tem, por exemplo, o repasse de 2005 a 2019, já foram repassados 18 milhões de reais aí para o Karatê. Aqui é um estudo feito em 2020, né, é ainda o mesmo PDF do trabalho feito pela UFPE, e mostra que um centro, ainda o Karatê ele tem um centro oficial, que seria o do Rio de Janeiro, mas eu ainda preciso investigar mais em outras fontes, mas por essa fonte só tem uma oficial, assim. Bom, o que se tem produzido sobre o Karatê nesse sentido? No sentido de incentivar as mulheres, né? Então, a gente percebe que com esse estudo, por exemplo, feito pelo Arsênio e autores, em 2018, há uma predominância dos estudos biodinâmicos. Aqueles que têm predominância em estudos de biomecânica, fisiologia do exercício e tal. E há menos trabalhos com estudos socioculturais, que é os que vão contemplar os estudos também sobre a mulher no esporte. Então, aqui é só um exemplo de como que a gente consegue perceber os estudos científicos a partir, olhando assim o esporte de uma maneira, de como que é produzido a ciência sobre ciência do esporte no Brasil, né? De como que está esse panorama. Se tem-se mais, então, estudos biodinâmicos do que estudos socioculturais, como essa apresentação que estou fazendo, que é uma análise sociocultural sobre a presença da mulher no esporte de combate. Então, aqui é um estudo que acaba mostrando uma predominância dos estudos biodinâmicos. Ou seja, o que a gente toma como lição é que precisa-se mais estudos sobre mulher no esporte, sobre estudos socioculturais, sobre história do esporte, sociologia do esporte, enfim, esses tipos de estudo que podem ajudar, de alguma forma, a melhorar e a humanizar ainda mais os setores que trabalham com esporte no Brasil. Então, algumas questões para se pensar. Ao longo da análise da participação feminina em cada esporte de combate olímpico, podemos perceber semelhanças e diferenças entre as modalidades. Todas, no entanto, convergem quanto a importantes desafios que as mulheres têm assumido no processo de conquistas de espaços em um campo predominantemente masculino. O que está em jogo quando a gente analisa a mulher nesse campo que é historicamente masculino? A gente percebe que ela busca, de certa forma, um reconhecimento perante seus pares, um reconhecimento de que ela também merece a faixa preta, um reconhecimento de que ela merece também estar no pódio, um reconhecimento que ela também merece ser árbitra, técnica, instrutora, professora. Esse reconhecimento, ele não é de um dia para o outro, ele então precisa-se de uma ressignificação e também de uma manutenção disso. Quanto mais presença de mulheres nesse campo, seja em modalidades como esgrima, boxe, luta olímpica, karatê, mas se vai fazer importante também essa busca por uma equidade. O que está em jogo também é a graduação, então a mulher também busca, ela chega nesse ambiente para buscar também se graduar, buscar o conhecimento da modalidade de esporte de combate. Quando, na posição de atleta, ela busca também um reconhecimento do seu mérito ali nesse sentido, de que ela também merece estar ali. Então, não é à toa que há incentivos, há clubes que deixam de cobrar a mensalidade, isso também acaba sendo um incentivo. Também, é claro, isso acontece com atletas masculinos, mas esses tipos de estímulos acabam motivando e o que faz ela permanecer nesse campo. Os patrocinadores, então, há cada vez mais
a gente percebe que os patrocinadores ajudam, de certa forma, a permanecer, fazer a presença da mulher nesse lugar, qualquer modalidade, ser permanente. Outras questões, então, me utilizando aqui de um estudo do Paoli, que é um professor da Universidade Federal de Viçosa, que ele estuda o futebol, e eu adaptei, coloquei da seguinte forma, como um funil do karatê esportivo feminino. Num primeiro momento, a maioria das mulheres, ou dos atletas no geral, eles sonham em ser grandes atletas de karatê. Principalmente quando começam na sua experiência nos primeiros campeonatos. Eles olham, observam os que já estão consolidados naquele campo, os que já são campeões brasileiro, mundial, como uma referência. Descendo mais no funil aqui, existem as mulheres atletas que treinam em clubes, projetos de base e têm talento para o karatê. Aí, afunilando um pouco mais, há mulheres atletas que lutam em clubes, projetos de base, têm talento para o karatê e entenderam que precisam abrir mão de muita coisa para ser grandes atletas. Aí, descendo mais, mulheres atletas que abriram mão de muitas coisas, se sacrificaram e tomaram as melhores decisões dentro e fora do clube ou do projeto. E daí, por fim, as mulheres que conseguiram ser grandes atletas. Para chegar até esse final aqui, é necessário a gente analisar de uma maneira bem contextualizada. Quando eu fiz, desde o começo da apresentação, essa contextualização com a conjuntura política que passava o país, ou que um autor falou num determinado momento da história, é importante levar em consideração tudo isso, porque são, de certa forma, influências, né, que acabam motivando ou desmotivando mulheres a entrar e permanecer nesse campo. Quando uma mulher chega num dojo e percebe que só tem ela de mulher, já é um primeiro motivo para ela não permanecer mais lá. A minha coautora, no caso a professora Tabata Teles, que escreveu comigo, ela, em uma das suas questionamentos no grupo de pesquisa, na qual a gente participa, ela teve a seguinte afirmação: antes de ela conseguir a faixa preta, não se tinha nenhum faixa preta mulher no dojo dela. A partir do momento que ela conquistou essa faixa preta, iniciou alguns horários dando aula, ela percebeu que muitas meninas começaram a treinar com elas. E o sensei dela percebeu que ela tinha mais meninas do que ele. Então, a questão emblemática da figura da mulher, ela por si só já é um motivo para atletas meninas ou alunas meninas, karatecas, continuarem no campo. Uma outra questão: será que as instituições esportivas brasileiras estão prontas para se tornarem organizações de aprendizagem ou espaços sociais de aprendizagem? Levando em consideração que algumas organizações estão se movendo no sentido de democratizar, de deixar mais equidade para o campo, incentivando mulheres, existem muitas ou poucas instituições interessadas nisso. Então, quando eu falo instituições, é importante lembrar que as instituições, elas são movidas por indivíduos. Esses indivíduos, né, esses gestores, senseis, técnicos, eles estão interessados nesse tipo de incentivo. Então, é importante pensar isso, é uma questão que eu lanço. Essas são as referências e esse é o meu e-mail, caso queiram tirar alguma dúvida depois. Então, é isso. Obrigado. Amor?
abri o microfone para poder ouvir as palmas. Marcelo, muito obrigado, né, pela sua palestra. Me deu um friozinho na barriga na hora que você parou no karatê. Eu falei, agora eu quero ouvir o karatê. Aí a professora Luciana, junto com você, deu continuidade. Muito obrigado, achei muito interessante. Tem alguns viés assim, do esporte, principalmente se tratando do esporte feminino. Vou ser sincero, eu não conhecia, mas é muito legal quando alguém faz essa pesquisa e começa a colocar esse link, né? Muito legal, parabéns. Alguém quer fazer alguma questão, algumas questões para o professor? A Júlia colocou aqui no chat, parabéns, Marcelo. A Júlia Ferreira dos Santos colocou, muito bom, parabéns, Marcelo. Alguém quer fazer algum questionamento para o Sensei Marcelo? Bem, eu tenho uma. Eu tenho uma. Pode dizer aí. Você vai dar continuidade nessa pesquisa, na continuidade do livro, propriamente dito? Pergunto, porque estão vindo novos relatos, novos acontecimentos para o esporte feminino, inclusive para as artes marciais, né? Então, como eu tentar traduzir em poucas palavras. Então, eu vejo que o cenário vai mudar, né? Em relação à mulher participando no esporte marcial. Próximo estágio, você vai dar continuidade, uma segunda edição do livro, o pessoal, todos os autores vão dar uma amplitude, né, nessa obra, propriamente dito? Olha, de minha parte, eu estou assim disponível assim para construir uma nova edição, dar continuidade com outras temáticas que vão ao encontro desse tipo de problema. Certamente a organizadora, a professora Kátia Rubio, acho que se eu acabar comentando com ela, ela é sempre, ela é nunca, nesse sentido, ela não é do contra, ela é sempre do a favor, ela gosta de construir. Então, é uma grande referência para mim também. Enfim, ainda neste momento, eu confesso, professor Omar, que ainda não, a gente não sentou para conversar sobre os demais autores também, mas até porque, enfim, a gente está sobre outras influências, né? No caso a pandemia, uma conjuntura, enfim, que acaba desmotivando em certos momentos, em determinados momentos. Eu, por exemplo, eu acabei de terminar um mestrado, então eu estou nesse caminho para o doutorado. Então, claro, eu não descarto a possibilidade, até porque é um tema bem pertinente e atual, e claro, se alguém também quiser aqui escrever, a gente está ali a gente pode conversar também e construir aí alguma coisa que certamente vai ser de boa qualidade. Obrigado pela questão, professor. Bem, enquanto a gente aguarda mais alguma manifestação, Marcelo, eu gostaria de agradecer, porque é um tipo de palestra, para mim, são as melhores, aquelas que vêm de fora, elas nos tocam dentro, e de dentro você quer fazer alguma coisa para fora. Então, acho que são as melhores palestras, e hoje eu senti essa palestra. Na tua fala, eu me vi em vários momentos ali. Então, eu queria te perguntar se você já treinou atletas em competição, como um coach, um técnico, né, com um sensei, se há diferenças nessa condução, se nós realmente somos mais diferentes, e que sentido você apontaria, já que a gente tem vários senseis aqui, o que você diria do seu aprendizado, se nós somos diferentes no trato em termos de treinamento. E eu gostaria de deixar uma sugestão que eu acho que é interessante. Há um número menor ainda de profissionais de todas as áreas que sejam, que estudam as mulheres. Por isso eu gostaria de trazer a importância de você estar aqui.
Então, eu sou uma nutricionista que passou como atleta, né, não de ponta, assim como você mostrou, mas que depois seguiu a carreira atlética. Eu vejo quanto se tem poucos estudos em relação à mulher e mulheres que estudam as mulheres. Geralmente, os estudos vêm mais dos rapazes, né, dos profissionais. Então, isso também é interessante, nós formarmos pesquisadores que se debrucem sobre a problemática feminina, sejam homens ou mulheres, né, assim, da sua formação. Então, é isso que eu queria que você comentasse aí, como você vê, porque você também já foi um treinador e você é um pesquisador. Então, eu acho interessante que você tenha essa interface. Bom, falando da minha experiência desses tempos de, principalmente karatê universitário, olha, enfim, eu acho assim que há pessoas e pessoas, né? Eu tive tantas atletas meninas, né? Assim, que tiveram uma desenvoltura interessante no sentido de que eu propunha fazer um determinado exercício para atingir tal objetivo, para então atingir uma performance excelente e tal, numa competição, também outras que eram um tanto indisciplinadas. Então, se eu encabeçar assim, não, as mulheres elas são assim, e os homens são assim, eu vou estar, eu acho que, reforçando mais um estereótipo aí, de que, enfim, a gente precisa, de certa forma, repensar essas questões. Agora, levando em consideração as meninas que eu acabei treinando, eu acho que a partir do momento que você afirma que você quer atingir um objetivo, eu acho que tem que ter um diálogo, que isso é importante. As meninas, elas têm também algumas questões que são diferentes dos homens, principalmente fisiológicas, que é bom também levar em consideração. E que se um professor ele quer ficar melhor, né, ficar melhor hoje do que ontem e melhor amanhã do que hoje, ele vai ter que levar em consideração esse agrupamento de questões que você está trabalhando com o ser humano ali, né? Ele tem uma vida por detrás. A atleta, o homem ou a atleta mulher, ela chega com o kimono, mas ela tem uma vida por detrás daquilo, ela tem contas para pagar, ela tem problemas a resolver, e também questões pessoais também, fisiológicas, que também você tem que se levar em consideração. Eu acho que, a partir do momento que você toma isso como um ensino de que você tem que aprender com isso, e levar em consideração isso, tudo flui melhor. Agora, são personalidades diferentes, então, eu tive também atletas homens que eram indisciplinados, e outros que você falava, olha, entra lá Kizami, Gyako, Ashibara, e ele ia lá, entrava, ganhava, e era uma coisa simples, né? E em outros momentos era difícil. Então, talvez um tanto relativo esse tipo de questão, que daí eu acabo, eu só não quero entrar numa discussão que feche, porque cada vez que eu leio mais sobre questões socioculturais, eu vejo que não dá para fechar muito, você tem que levar várias questões, são várias variáveis ali que influenciam. A segunda questão era sobre a minha pesquisa, era isso, né? Se eu não me lembro. Sobre a inserção das mulheres na pesquisa. Sim. A gente também tem que fazer um estudo sobre as diferenças que tem das mulheres também que pesquisam artes marciais. Pois é, eu acho que é importante mencionar, há grupos que de uns tempos para cá, sobretudo embalados pela pandemia, por causa desse momento virtual,
acabaram se mostrando benéficos, assim, não somente para uma modalidade, como para várias outras. Grupos de meninas que se uniram para trocar informações, seja técnicas, né, teóricas, práticas, e até para treinar junto. Eu acho que uma das pessoas que eu poderia citar aqui, sem medo, é a professora Kate Sato, que ela vem fazendo uma ação, vem fazendo ações que acabam mostrando que trazem vários benefícios, e não só para as mulheres. Eu acompanho pelas redes sociais que traz muito conhecimento científico, e que, ao mesmo tempo, a gente percebe que dá oportunidade para elas se mostrarem o que, porque a gente fica muito restrito, assim, ao que a gente faz do dia a dia, né? A gente fica muito entretido com as coisas, e daí, com essa pandemia, a gente, pelo menos eu, particularmente, ao observar o movimento virtual, eu percebi que há muita gente com muito conteúdo bom que pode compartilhar. E esses grupos que são protagonizados por mulheres também trazem esse tipo de debate e tal, e ainda mais porque trabalha com ciência, uma coisa que eu estou muito próximo, e, enfim, de qualquer forma, tem que incentivar. Eu acho que também uma outra questão que eu achei bem interessante, que isso vai em desacordo, por exemplo, esses grupos acabaram aproximando praticantes de diferentes federações. Então, já não é mais aquela coisa assim, de tal federação. Não, é o karatê que está sendo problematizado. Então, aproximou muita gente, e dá oportunidade também de mostrar o trabalho pessoal, o trabalho formal, o trabalho profissional. Eu vejo pessoas que eu nunca imaginava que eram excelentes fisioterapeutas, que acabaram mostrando o seu trabalho a partir desse tipo de compartilhamento midiático, assim, né, nas redes sociais. E, enfim, eu só vejo bons frutos aí. E se houver outro tipo se eu saber de grupos assim, eu acho que tem mais que continuar e expandir. Claro, sempre levando em consideração o respeito com o outro, questões morais e éticas colocadas sempre num patamar assim, que dê chance para um diálogo benéfico, né, que não acabe denegrindo a imagem ou qualquer outro tipo de situação nesse sentido. É isso aí. Marcelo, para fechar, eu até peço desculpa para quem ainda está aqui conosco, né? O Daniel, ele deixou uma pergunta ali no chat, né? Ele falou assim: Marcelo, o quanto você acredita que a pedagogia do ensino do karatê interfere positivamente ou não na adesão das meninas a modalidades? E, né, ele fechou a pergunta e deu os parabéns na sua palestra. Bom, levando em consideração o que eu entendo de pedagogia do ensino do karatê, eu acho que eu volto naquela questão que eu acabei apresentando para a professora Luciana, que seria levar em consideração esses tipos de questão do outro, né? Quanto mais você ser empático ao seu aluno, né, e demonstrar uma espécie de empatia, de reconhecimento. O que eu falei na palestra também, esse reconhecimento, ele é importante porque
para permanecer nesse campo treinando, você precisa desse reconhecimento para dar sentido àquilo. Ninguém permanece num lugar onde todo mundo começa a te maltratar. Então, é muito importante essa troca. O sensei, levando em consideração isso, ele precisa, o meu entender, assim, balizar, ele precisa mediar muitas questões, às vezes tem muitos conflitos entre os alunos ali, faixas pretas contra faixas coloridas, Kohai versus Gohai, ou algum conflito ali, seja por alguma desavença. Essa pedagogia aí que eu entendo, a pedagogia do Karatê seria, eu estava pensando nisso também, não só no ensinar por ensinar, né, ou ensinar uma técnica, mas entender que por trás dessa técnica, desse gesto, existe uma pessoa que está inserida num ambiente que precisa do outro para crescer, precisa do outro para ser reconhecido e como uma referência. E a gente percebe isso, os grupos mais unidos, mais harmoniosos, assim, que tem uma energia positiva, por exemplo, aqui grande parte são de São Paulo, a gente vai para os jogos regionais, os jogos abertos, é coisa bonita ver uma equipe entrosada, aquela energia que passa, os meninos conversando, tirando sarro, mas num sentido assim de, tipo, um ajudar o outro, ainda mais em jogo, pode ser num jogo, numa luta, esse entrosamento que deve ser buscado. Eu acho que, e o sensei, como ele está sobre uma figura emblemática e sobre uma figura de poder assim, de mostrar o sentido, aqui vai por esse caminho ou vai por o outro, ele tem que também pensar nesse tipo de situação. Como incentivar aquele tipo de aluno que está desinibido e por alguma determinada coisa. O porquê, chegar e questionar o porquê você se encontra assim, eu acho que é um dos primeiros passos, assim. É muita questão de feeling, né? Você identificar um problema e tentar solucionar. Às vezes, eu percebo isso, os senseis mais conservadores, que ainda insistem num treinamento que, enfim, ao meu ver, pode estar sendo ultrapassado, né? Eles vão com uma carga de autoritarismo que acaba afastando ainda mais alguns alunos. Alunos que podem ser uma menina que só precisava de um empurrão, e ela viu só um empurrão para fora. Então, eu acho que é importante levar em consideração isso. Ensinar só por ensinar, a gente vê no YouTube aí uma técnica e faz em casa, mas quando a gente percebe que existe precisa mais que isso, o professor ele acaba tendo uma outra leitura, o aluno também. Então, essa leitura seria o quê? Essa boa relação, que vai reverberar nos pares, né? Que seria o grupo no geral. Bom, espero não ter confundido a cabeça do pessoal. Não, tranquilo. Bem, Marcelo, muito obrigado pela sua palestra. Eu quero... o Daniel escreveu aqui no chat, obrigado. Eu acho todo esse contexto, para essa nossa primeira palestra, achei muito, muito interessante, e eu gostaria de até deixar registrado que no nosso departamento hoje, como DAC, eu tenho ao lado uma grande companheira mulher, né, que vem encabeçando tudo isso, né, junto comigo, né, sempre tivemos essa loucura aí, mas o que eu falo até com uma certa emoção, é uma pessoa que nos puxa para o alto, é uma grande mulher. Omar, eu queria agradecer ao professor Marcelo
e a mim me fez reflexionar muito sobre o histórico. Quando a gente faz, nossos referentes são todos mestres homens. E em minha história de karatê, eu tenho 46 anos e entrei no karatê dos 8. Imagina, tive a oportunidade de viajar por muitos lugares e eu já conheci muitas grandes mestres mulheres do karatê, mas para mim era tão normal, a gente está tão incerto em um sistema de que quem dá continuidade é homem, que para mim fazia normal. A sua palestra me hizo reflexionar muito isso, de verdade, porque o mestre tanto, o filho do mestre, mas cara, eu já treinei com mulheres quando era mais novo, maravilhosas, conhecedoras do karatê. Clemerson, que por exemplo, a esposa de Julius Chiri, foi a que formou o equipo que foi campeão pan-americano, vice-campeão mundial do karatê, mas todo mundo fala da equipe de Julius Chiri, a mulher de nunca é nombrada. Quem está mais incerto dentro do karatê sabe que existem esses personagens mulheres, mas sempre na sombra do pai, do irmão, do sensei. Então, para mim, me fez reflexionar muito. Sim. Obrigado por isso. Você acha, em poucas palavras, vou falar do seguinte: nós, homens, temos que mudar a nossa postura. Acabou. Mudar a nossa postura de mostrar de quem, de fato, é o trabalho. Né? Então, de novo, volto a repetir, hoje lidero o grupo GP Colan na faculdade e o DAC na federação, e o meu maior prazer é estar do lado da Luciana, entendeu? São essas coisas. Nós, homens, desculpa, Marcelo, palestrante, desculpa, Luciana, de estender um pouquinho, estouramos muito do horário, assim, mas é por uma boa causa. E, de novo, parabéns, Marcelo, concordo com o Marcelo Fernandes do que ele falou, parabéns, Luciana, e parabéns a todas as mulheres, cara, se não fossem elas, não estaríamos aqui, você entendeu? Então, Marcelo, Alberto, por favor, continue o seu trabalho, né, o que nós, como departamento, como DAC, se pudermos colaborar, estamos à disposição, né, desde texto, fala, pesquisa, sei lá, tudo que a ciência puder colaborar, e é isso. Para todos que aqui estão, Luciana, Rafaela, Sensei Clemerson, Sensei Daniel, Associação Exata Karatê Do, né, muito obrigado, né, agradeço vocês estarem aqui até esse horário, e é isso, tá bom? Luciana? Tá bom? Gente, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. Boa tarde a todos. Daqui a pouco já vamos colocar a programação do mês que vem e as próximas programações. E bora para a próxima. Tá bom? Bom, agradecer o DAC, né? Esse diretório científico que enfim, só tenho a agradecer o convite ao professor Omar, a Luciana, os demais presentes aqui, o Clemers, o Marcelo, a Rafaela, acho que é o César que está ali na Associação Exata, né? O Carlos César, o Daniel e os demais que estiveram aqui presentes. Eu acho que do que eu puder ajudar, eu estarei disponível. Além do mais, por ter esse histórico com essa questão do karatê e com estudos assim, enfim, eu estou aqui para compartilhar qualquer coisa, qualquer questão também que queiram direcionar depois, ou até um possível trabalho. Eu acho que é bem legal a gente estar trocando informações, figurinhas, porque faz parte aí do nosso trabalho também, desses tipos de ação, que às vezes vão até em descompasso, assim, com questões da ordem da instituição em si, porque a gente percebe que, enfim, tem pessoas que são mais resistentes a tipos de metodologias, a tipo de pesquisa, ou até um implemento novo de algo. Então, é bom a gente trocar informações para daí a gente também construir de uma maneira melhor, sempre entrando em acordo, dialogando da melhor forma possível, porque, enfim, além de sermos pesquisadores, somos senseis, aí, alguns aqui pais, enfim, tem uma vida por detrás
também que deve ser levado em consideração. E, bom, agradecer mais uma vez aí.